Tudo bem, Dani? Boa noite, tudo bem, Kelly? Eu sou você. Quanto tempo? Verdade, tudo bem, graças a Deus. Essa foto chique aí na praia. Ah, de vez em quando tem que ser chique, né? Ai, adoro, precisando, tá? Como que é? Tô precisando. Nossa, fala não, tá? Eu já quero de novo também. Ai, esse coronavírus chato, né? Nossa, tão tédio, né? Você foi pra onde? Eu tava Porto Seguro. Que chique. Oi. Boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite. Sabrina, eu tenho um bonequinho que você me deu ali. Esses dias eu peguei ela, eu lembrei de você. Eu no começo do curso, né, eu tava com ideia para fazer para todos, mas como a gente nem tava estudando, aí eu entrego depois. Ah, ficou muito lindo. Estudando não, né? Como é que fala? Indo, Ó, né, presencialmente. muito chique. Tem a chave da minha casa, fica com ela. Oi, gente. Dá um minutinho para essa turma entrar. Boa noite. Boa. Hum. Vamos lá, então. Hoje nós vamos. E o feriado, gente? Antes de começar, como que foi aí, ó? Essa folga aí? Tranquilo? Em casa? Só em casa, graças a Deus. Eu nem ia folgar esse feriado, mas minha patroa resolveu me dar 5 dias de folga. Lindona. Aí foi bom, ó. Você tá trabalhando em Piracicaba mesmo? Não, eu sou de Monlevade. Ah, de Malavade. Eu trabalho em casa de família, né? Uhum. É bom e não é bom ao mesmo tempo, porque quando volta, tá tudo virado de perna pro ar. É, aquele negócio, né? Tem hora que a gente sai de férias, é melhor nem sair, né? Mas, assim, mas que bom. É, A gente sair também para descansar, né? Que também não pode ficar só verdade. trabalhando, né? Mas É não. muito cansativo. Aham. Kelly, você tem ideia de como que vai ser no mês que vem? Como assim? Porque diz que as aulas vão voltar gradualmente. Eu acho que as matérias que têm prática, né? Ah, sim. Assim, esses professores que têm aula com matéria prática, eu acho que vocês devem voltar para essas aulas. Por exemplo, a minha aula que não tem prática, talvez a gente continue online. Eu acho que é mais ou menos assim, pelo que eu estou entendendo. Eu imaginei isso também. Aí, como falou que É, era gradativamente, eu pensei que, tipo assim, é, um dia metade da turma vai e o resto assiste online, né, em casa. E é. depois o outro. E provavelmente deve ser do módulo passado, Eu acho as que aulas práticas, né? vocês vão voltar para fazer as aulas práticas, assim, né? Vai ser mais essa questão prática, essas coisas, eu acho. Mesmo. Você falou, né? E vai indo, cada dia vai uma. Agora, por exemplo, também tem um limite, né? Assim, igual a turma de vocês, como juntou e saiu muita gente, eu não consegui ver ainda quantas pessoas tem na turma de vocês. Ah, eu acho que tá muito pouco, tá? Deixa eu olhar Não aqui tenho certeza, mas eu acho que não chega nem 20. deixa eu só conferir aqui no grupo aqui do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp tem que ter praticamente quase todo mundo, né?
Deixa eu ver aqui mais ou menos quantas pessoas. Data do grupo. É por aí mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. São 18 alunos. Não, muito pouco mesmo. Nossa, saiu muita gente, hein? Saiu, uai. Porque muita gente não quis continuar a aula online, falou que era, né, ruim e tal. Saiu bastante gente. Então, assim, talvez ali, por exemplo, pegar umas salas daquela ali que são grandes, com espaçamento, às vezes até dá para servir todo mundo. E, É, assim, seria até né? melhor. Assim, para uma turma pequena, né? Mas eu não sei. Assim, eu imagino isso, que deve voltar, vocês vão voltar para fazer aulas práticas. As teorias, por exemplo, tipo assim, mesmo o professor que tem, igual, por exemplo, Felipe, tem prática nele, da aula dele, Raquel, tem prática. Eu acho que vocês devem ir lá no dia da aula prática. Vai continuar ainda online, mas a prática vocês vão fazer presencial. É assim. Entendi. Não, tô doido que volta tudo já. Tem que esperar Mas, determinação aí, né, é, não sei se acho que é do governo, né, acho que é do governo não, porque muita escola voltou, né, acho que é da prefeita mesmo, prefeito de Monlevade, né? tem que liberar. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre memória, tá? Na aula passada a gente falou sobre percepção, e essa aula agora nós vamos falar sobre memória. Na aula de amanhã, gente, eu vou dar uma atividade valendo 10 pontos, tá? Para a gente fazer aqui durante a aula. Vou deixar também lá na plataforma também, porque às vezes a pessoa não pode entrar aqui, né, online. Mas aí amanhã a gente vai ter essa atividade aí, tá? A gente fala atividade avaliativa, porque ela vai ser avaliada, mas não é a prova, não. É um trabalhinho sobre essa primeira parte que a gente viu até agora, tá? Sobre os neurônios, sobre percepção e memória. Então, amanhã, durante a aula aqui, nós vamos fazer essa atividade. E aí eu vou deixar na plataforma também. Aí essa atividade tem que ser postada, tá? Lá na plataforma e tudo. Aí amanhã de tarde, assim, eu coloco ela lá. De noite a gente vai fazendo aqui durante a aula. Vocês vão me respondendo também. E depois a gente coloca lá na plataforma, tá? Quem fizer aqui durante a aula, aí não precisa de postar lá não, tá bom? Por exemplo, quem tiver online aqui não vai precisar de postar lá na plataforma. Quem não tiver, vai fazer e vai Sim. postar, tá? Oi? Ô, Kelly, Oi, Vanessa. mais uma dúvida. Deixa eu te perguntar. Você está falando aí que quem acompanha a sua aula, né, não vai precisar postar, mas não vai colocar a data até quando que é para fazer o exercício, não? Porque a maioria dos professores pede, coloca um prazo, sabe? Para a gente estar postando. Não, vou pôr também, tá? Quem não... Porque assim, a Tá. gente vai usar a aula de amanhã para a gente poder ir fazendo e corrigindo. Então, por exemplo, se você, aqui na aula de amanhã, Tá. você vai fazendo e vai corrigindo, Sim. aí a gente anota o seu nome que você fez, você não precisa de postar ela lá. Agora, quem não der para fazer Entendi. amanhã online, vai estar lá o dia direitinho, mesma coisa, tá bom? Tá? Entendeu, Vanessa? Entendi, obrigada. Por nada, não, vou deixar lá tudo. É só para a gente usar a aula de amanhã para a gente poder falar sobre. E aí, por exemplo, né? Às vezes vocês vão aproveitar o horário da aula e vai fazendo, não precisa de postar depois. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu falar sobre memória. Quem é bom de memória aí? Alguém é bom de memória? Eu. Você, Vanessa? Às vezes me sinto idosa em relação à Um memória. pouquinho.
Eu fico meio perdida com a minha memória também. Eu acho que eu não sou boa de memória. Tem até Eu um sou teste. péssima. No final aqui da aula, nós vamos fazer um teste, tá? De memória. Tem uma... Tem um outro teste que a gente faz também, só que esse aí só daria para fazer presencial, né? Online não tem jeito. Quem sabe, né? Se a gente voltasse aí, eu faria com vocês. Ele é bem bacana também. A gente faz, às vezes, para quem tem a função de vigilante, vigia, vigilante, policial, usa muito ele, né? Que é memória fotográfica. E a memória também, gente, né? Ela está muito ligada também na nossa questão da nossa... Está muito ligado também na questão da nossa percepção, né? A gente geralmente vai gravar aquilo que a gente consegue lembrar, né? Então, vamos... Outra coisa que é importante, quando a gente volta lá no primeiro módulo, né? Quando a gente viu lá questões de Freud, do id, ego, superego, a gente sabe que a memória hoje, eu estava até dando essa aula para os meninos do primeiro módulo agora, que inclusive, né, nós tem mais de 32 alunos de enfermagem que entrou no primeiro módulo. Graças a Deus. Hoje que a gente consegue lembrar que vem para o consciente da gente é 2% só da nossa memória. Praticamente 98% aí fica guardado no inconsciente, tá? A gente não consegue acessar essas informações. A gente não esquece nada, né? Tudo fica gravado desde a nossa infância, tudo, quando a gente começa a ter a percepção das coisas, de vida, né? Tudo fica gravado no inconsciente da gente. A gente só consegue acessar o nosso inconsciente através de análise, né, de psicanálise, então a gente tem que procurar um analista, e através dos nossos sonhos, tá? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência. E eu sempre falo, né, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de criar nada, né? Ele não consegue criar imagens, ele não consegue criar situações, tá? Os nossos pensamentos conseguem, cria que é uma beleza, né? Mas o nosso cérebro, ele não consegue fazer essa criação. Então, quando a gente está dormindo e a gente sonha, né? A gente tem que pensar que tudo aquilo ali que a gente está sonhando é algo que a gente já viveu, a gente já viveu, não, é algo que a gente já viu em algum momento da vida da gente, tá? Então, por exemplo, eu estou sonhando com uma pessoa e eu não sei quem que é essa pessoa no meu sonho. Mas essa pessoa, eu já vi ela em algum lugar. Nem que seja passando na rua, eu dentro do ônibus, olhando para a janela, assim, passando lá do outro lado, eu nem percebi que era a pessoa. Mas, de alguma forma, a gente já viu esses rostos, por exemplo, que a gente sonha e a gente não sabe quem que é. Pode ser qualquer pessoa aí na rua, a gente nem deu conta de ver, porque a gente, né, anda, vê muita gente, a gente nem conseguiu perceber. Não é uma pessoa, às vezes, que você conversou, né? Não, pode ser uma pessoa que passou assim despercebido mesmo. Mas o cérebro grava, né? A memória da gente grava isso, tá? E depois, por isso que a gente sonha, às vezes a gente não lembra. A gente não sabe, né, quem é a pessoa. Outra coisa, de questão de memória, de sono, o nosso inconsciente, ele também não cria sensações, tá? As sensações, quando a gente sonha e tem algum tipo de sensação, é porque a gente já viveu aquilo também. Geralmente, por exemplo, eu estava dando exemplo hoje. Eu não sou mãe, então eu não sei a dor de um parto. Então, eu não vou sonhar que eu estou tendo um filho num parto e sentir a dor do parto. Entendeu? Porque eu não conheço essa sensação, eu não conheço esse tipo de dor, tá? Eu posso, às vezes, sonhar que, sei lá, eu quebrei o pé, porque eu já quebrei meu pé, então eu posso ter essa sensação, porque a gente também, no sonho da gente, né, a gente tem as sensações, e as sensações são o que a gente já viveu também. Ô, Kelly, Oi?
Tem a questão também, tipo assim, porque eu já ouvi falar que pessoa que já sonhou que levou um tiro, mesmo sem ter levado, mas a pessoa sentiu, tipo assim, aquele. Ah, não sei explicar o que que é, mas tipo aquele choque que dá, né? Pode Sem ter ser um vivido. choque, eu acredito mais que às vezes pode ser uma questão de um susto. Porque a dor mesmo, se a pessoa não teve, ela não consegue, o cérebro não consegue criar uma dor. Para ela sentir aquilo ali, ela tem que ter passado por isso. Então, assim, pode ser que um susto, né, o susto do tiro, alguma coisa assim, mas a dor geralmente é muito difícil. A gente só consegue sentir mesmo se a gente já passou por uma determinada situação muito Nossa. parecida. Aham. Entendeu? Por exemplo, assim, eu posso, igual eu falei, eu posso sonhar que eu tenho, já sonhei várias vezes que eu tinha filho, mas eu a sentir a dor de um parto, por exemplo, eu nunca sonhei, porque eu nunca tive. É outra coisa também, que os meninos hoje perguntaram, né? Às vezes a gente está dormindo e aí a gente sente que está caindo. Se a gente nunca caiu, como que a gente sente que está caindo, né? Falaram assim comigo. Aí esse é um estágio do sono, né? O corpo da gente entra num estágio de relaxamento tão grande, o batimento cardíaco da gente fica muito tranquilo quando a gente está dormindo, né? Quando a gente está dormindo, que a gente não está em desequilíbrio, né? Pode ser que eu tenha ansiedade e tenha taquicardia. Então, vamos falar de uma pessoa aí mentalmente saudável. A gente está dormindo, o coração da gente ele bate muito devagarzinho, o corpo poupa muita energia quando a gente está dormindo, porque ele realmente está fazendo essa limpeza e essa preparação para o dia seguinte, vamos dizer assim, está armazenando, o cérebro está trabalhando, o cérebro da gente fica 24 horas trabalhando. E na hora que a gente está dormindo, então ele relaxa muito o corpo. Então, essa sensação que a gente está caindo quando a gente está dormindo é um relaxamento muito profundo do corpo da gente. Tá? Então, por isso. Então, a gente tem alguns estágios do sono também que dá alguma sensação. E a gente só consegue lembrar daquilo que pode vir para a consciência da gente. Aquilo que a gente sonha e fala, não sonhei, não lembro com o que eu sonhei, é algo que tem que ficar guardado lá no inconsciente, porque se vier para a consciência, gera um sofrimento, tá? Deixa eu ver mais o que aqui que eu tenho que lembrar para falar com vocês. E a questão da pessoa sonhar, tipo assim, ter o mesmo sonho várias vezes. Você acorda, volta a sonhar o mesmo sonho, tipo, umas 3, 4 vezes. Porque isso já aconteceu comigo. Não, assim, aí, assim, fazer uma análise do sonho, aí eu não sei te falar, não. Né? Tipo assim, se você está sonhando e tem outras pessoas que conseguem, que sabem falar sobre isso. Eu não sei a fundo essas questões de sonho, não. Né? Eu sei mais, assim, o básico. Então, essas questões que você sonha, dorme, acorda, sonha, deve ser que pode estar tranquilo. Se você está lembrando e está sonhando de novo, ok, tá? Aí não tem problema, não. O problema está quando a gente não lembra daquilo que a gente sonhou, tá? Que são coisas que ficam lá no inconsciente da gente e não pode vir para a memória da gente, porque vai causar algum tipo de sofrimento. Por isso que, geralmente, gente, a gente não consegue lembrar de algo que é muito traumático. Então, por exemplo, geralmente eu sofri um acidente de carro, eu tenho a tendência de recalcar aquilo ali. Então, eu não consigo descrever a situação de forma correta, tá? Eu não consigo falar, dar detalhes do que aconteceu, porque geralmente é algo muito traumático. Então, por exemplo, a questão de um tiroteio. Estou no meio de um tiroteio e tal. Geralmente eu não vou conseguir lembrar a cara do bandido, tá? Porque se foi algo traumático para mim, eu tendo a colocar isso lá no inconsciente e não vem para a memória. Tudo que a gente consegue lembrar e que está presente na nossa memória, que a gente consegue parar e pensar o que está acontecendo, o que é, acessar algumas informações, como telefone, lugar, nome, são coisas que podem vir para a nossa consciência, porque, de certa forma, a gente dá conta daquilo ali. Se a gente não lembra, se a gente não tem esse acesso, é que está no inconsciente, aí vai vir em determinadas situações. Por exemplo, eu vivi um acidente de carro, então toda vez que eu for andar de carro, às vezes eu vou ter um certo medo, um certo desconforto, né? Aí eu falo assim, mas você era criança, você lembra disso ainda, né? Aquilo ali fica no inconsciente da gente,
tá? E vai aí com a gente para a vida inteira. Tudo bem? Nossa, hoje eu falei demais. Na primeira aula, eu estou falando igual pobre na chuva. Vamos lá. Memória. A memória é a forma como o cérebro, né, adquire e armazena as informações, tá? Uma das funções mais complexas do organismo humano. Há duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena informações: a memória de procedimento e a memória declarativa. Essas duas formas divergem tanto no que diz respeito aos mecanismos cerebrais envolvidos, como as estruturas anatômicas, tá? Então, vamos lá. O que é uma memória, então, de procedimento? A memória de procedimento, gente, ela armazena dados relacionados, né? À aquisição de habilidades mediante a repetição de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão. Nela se inclui todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. A capacidade assim adquirida não depende da consciência. Somos capazes de executar tarefas, por vezes complexas, com o nosso pensamento voltado para algo completamente diferente, tá? Então, por exemplo, né, um exemplo aí de memória de procedimento. Habilidade para dirigir, jogar bola, dar um nó no cordão de sapato e da gravata. Você pode fazer isso, assim, eu posso estar dirigindo aqui, eu não preciso acessar a minha memória para saber que marcha eu tenho que passar, como é que eu tenho que fazer para dirigir, é automático. Então, aquilo que eu faço no meu dia, tudo que a gente vai fazer, a gente está registrado na nossa memória de alguma maneira, tá? Porque senão a gente para e fala, não, o que eu tenho que fazer aqui agora? Né? Então, por exemplo, se eu pego para dirigir, eu sei o que eu tenho que fazer ali dirigindo. E aí eu não preciso ficar pensando nos processos, tá? Já é automático. Então, eu posso dirigir pensando aí, sei lá, no final de semana, tranquilo, igual amarrar sapato, jogar bola. A gente está pensando em outras coisas e está fazendo os movimentos que a gente sabe e que a gente aprendeu em algum momento da vida, ok? Isso, então, é memória de procedimento. Quando a gente fala memória de procedimento, é aquilo que a gente faz de forma automática, sem precisar de pensar naquilo que você está fazendo. A memória declarativa, né? Armazena e evoca informações de fotos e de dados levados ao nosso conhecimento através dos sentidos e de processos internos do cérebro, como associações de dados, dedução e criação de ideias. Esse tipo de memória é levado ao nível consciente através das preposições verbais, imagens e sons. A memória declarativa inclui, então, memória de fotos vivenciadas pela pessoa e de informações adquiridas pela transmissão de saber de forma escrita, visual e sonora. Exemplos aí, né, de memória declarativa: lembrança de dados, fatos históricos, números de telefone, tá? Então, a memória declarativa é quando eu tenho alguma coisa, né, da minha percepção, faz com que eu volte a lembrar de algumas coisas, né? Igual, por exemplo, chega no mês de junho, aí eu já lembro, por exemplo, que junho é festa junina. Então, eu lembro da data pelo mês que... Entendeu? Então, precisou de eu chegar no mês, às vezes, sentir, às vezes, aquele friozinho, eu já imagino, no meio do ano, friozinho, então já está daqui a pouco festa junina. Então, a memória declarativa é isso, quando tem algo da minha percepção que faz eu lembrar aí coisas que vão me remeter a algum tipo de memória, tá? De dados, de fatos históricos. Então, sei lá, chega aí a um determinado feriado, a gente sabe o porquê desse feriado, porquê desse mês, tá? Número de telefone, sei lá, passo perto de uma deixa eu ver aqui. Vejo um carrinho um banner, por exemplo, de açaí. E aí eu já lembro qual que é o número do açaí, porque pelo banner ele me fez lembrar desse, que eu estou com vontade de tomar açaí, então eu vou pedir, eu já gravei o número do açaí lá da minha cidade que entrega. Então, precisa ter algo da nossa percepção para ativar essa memória, tá? Quando isso acontece, chama memória declarativa.
tempo das memórias, né? Analisando a memória quanto ao tempo de armazenamento das informações, pode-se classificá-la em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então, gente, ó, só mais uma vez, a memória de procedimento é aquilo que a gente faz no automático e não precisa de ficar lembrando, tá? Porque ela já está ali inserida, a gente já aprendeu. A memória declarativa tem que ter um gatilho, alguma coisa para fazer a gente lembrar daquilo ou daquele fato, tá? Ou, sei lá, por exemplo, a pessoa está fazendo um amendoim torrado, a gente já lembra, às vezes, de um cajuzinho, entendeu? Então, tem que ter uma coisa assim para dar uma ativada na nossa memória, tá? Aí chama memória declarativa. E todo tipo de memória, ela tem seu tempo também, né? Tem a memória de trabalho, curto prazo e de longo prazo. Quando a gente fala de memória de trabalho, a gente fala aí, né, que alguns acreditam ser a parte da memória de curto prazo, tá? Atua no momento em que as informações estão sendo adquiridas. Mantém essas informações por alguns segundos e então a destina para ser guardada por períodos mais longos ou a descarta. Usamos esse tipo de memória todos os dias para realizar várias tarefas. Quando tentamos lembrar, né, de um telefone antes de anotar ou quando estamos no meio de uma conversa, precisamos nos lembrar de que algo foi dito e processá-lo, dando a nossa própria opinião. Quando fazemos anotações na escola, devemos lembrar do que o professor disse para poder anotá-lo, com nossas próprias palavras. Quando fazemos cálculos mentais no supermercado, para ver se temos dinheiro suficiente para pagar a conta, tá? Então, esse tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho, né? E também está um pouquinho aí da memória de curto prazo, aquilo que a gente precisa de pensar e não... Que está lá, por exemplo, a gente aprendeu lá na escola, muito tempo atrás, questões de matemática. Então, a gente acessa essa informação que a gente aprendeu lá na escola de como somar e já resolve uma conta no supermercado, por exemplo, tá? Então, assim, a memória de trabalho, ela fica guardada por muito tempo, igual uma questão de estudo de matemática, por exemplo, né? Mas na hora que você precisa de acessar ela, é para coisa rápida. Fazer uma conta para lembrar de um número. Ah, nem é, tá, Kelly? Porque minha memória com matemática nunca funcionou direitinho, não. Ai, Dani, você pega uma calculadora, pega um celular, calcula, é um exemplo. É só assim que funciona. Né? Mas assim, mas aí você entendeu, né? Alguma coisa você consegue somar assim. Para. 4 mais 4, 3 mais 3. Deixei de saber, você já está acessando sua memória de trabalho. Ainda bem, né? Ainda bem. Quer dizer que então tá, a conta complexa aí, gente, né? Nem eu. Aí tem que... Então, algumas pessoas, eu fico também de bobeira, assim, tem gente que pega um trem, faz um negócio, eu fico até meio perdida também. Mas, enfim, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Você também é boa em outras coisas. Memória de curto prazo, né? Que é muito parecido com a memória de trabalho, tá? A memória de curto prazo pode ser definida como um mecanismo da memória que nos permite reter uma determinada quantidade de informação durante um período curto de tempo, tá? A memória de curto prazo retém temporariamente as informações processadas que desaparecem rápido ou se transformam em memória de longo prazo. Um exemplo é quando você perde um garçom refrigerante. Ele armazena aquela informação até levar a bebida a você. Depois daquilo, é descartado, né? Essa memória. Ou quando você quer ligar para alguém, vê o telefone na agenda e consegue reter o número dessa memória até descá-lo. Então, a memória de curto prazo é assim, né? É coisa rápida, tá? Igual esses dois exemplos aí que a gente falou. Então, às vezes precisa de um código. Às vezes fala, vai chegar um código aí no celular para, sei lá, código de banco. Aí apita aqui a mensagem, você vê lá, 521. Aí você já grava 521, já põe lá no código do banco, pronto. Então, é coisa rápida essa memória, né? A falta de vitamina B12, tá? Essencial para o funcionamento dos nervos, pode causar confusão mental. Gente, essa vitamina B12,
ela é muito séria e poucas pessoas têm conhecimento. A gente tem exame para fazer, a gente faz exame para descobrir se a gente está com deficiência dessa vitamina B12. E é assim, e ela é uma vitamina que ela dá ânimo para a gente. Então, a pessoa que está muito desanimada, e ela provavelmente tem deficiência dessa vitamina B12. Isso a gente descobre no exame de sangue, tá? Eu fazendo exame de sangue aí de rotina, descobri que a minha vitamina B12 estava muito baixa. A médica virou para mim e falou assim: como é que você está levantando da cama para ir trabalhar? Ela falou: você é uma guerreira. Ela falou: minha filha, com essa vitamina B12 sua desse jeito, a pessoa nem levanta. Então, assim, tem que ficar atento a essas coisas, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim: não, Laura, tá com depressão, tá não sei o quê. Às vezes é uma falta de vitamina, tá? Então, assim, eu tomei 9 injeções na bunda de vitamina B12 aí, uma por semana, e dói até normalizar a vitamina B12 aí no meu organismo, tá? Essa Ô, vitamina, Kelly, começa a tomar, ela é uma injeção de ânimo, assim, que dá. Ô, gente. na farmácia a gente recebe muita receita dessas injeções assim, de Uhum. Toneurin 5.000 e de 1.000. Aham. Ela é muito boa. Todo mundo que toma fala, nossa, se eu soubesse que essa injeção é tão boa, eu tinha um pedido do médico, ela, nossa, a segunda dose que a pessoa toma, a pessoa, tem gente, né, que já tem reação assim rápida e já fala. É. A médica falou comigo, na primeira Queima muito, injeção que né? você tomar, você já vai ver diferença. E realmente, eu tenho muita dificuldade na parte da tarde de concentração. Muita dificuldade. Por exemplo, eu chego no meu trabalho, eu consigo fazer tudo na parte da manhã. Mas chegou 2, 3 horas da tarde, meu filho, eu não era ninguém. Eu não conseguia nem raciocinar, sabe? Assim, era muito difícil. Eu fazia um esforço muito grande. Então, eu achava, tipo, né, que era questão de sono, que eu tinha que dormir às vezes mais tempo, mas não, era falta de vitamina. Essa vitamina a gente consegue ela através de carne, né, carne vermelha, tem muita vitamina B12. Eu até perguntei para a médica, falei, quem não come carne, né, como que faz? Aí tem que tomar suplemento, tá, para essas questões essas vitaminas. Eu como carne, mas não é assim tanto para suprir aí uma vitamina B12 na gente. Então, por exemplo, né, isso aí é bom olhar. Quando vocês forem fazer exame de rotina, procurem fazer vitamina B12 e vitamina D, tá? A D também, se a gente tiver com a vitamina D muito baixa, a gente fica muito sonolento, a gente fica muito para baixo, a gente fica muito desanimado, tá? Se a gente tiver com deficiência dessas vitaminas. E aí pode sim causar confusão mental. Se ela chega num estágio muito baixo, eu estava num nível um pouco de um médio, eu estava um pouco abaixo do médio. Mas se ela ficar muito, muito, muito inferior a essa vitamina B12, a gente começa a ter confusão mental mesmo, tá? Tipo assim, de não saber que dia que tá, que, sabe, assim. E aí é bem, bem perigoso. Meu avô teve essa confusão mental, né? A gente achou que era uma questão de demência, até descobrir que era vitamina. Então, fiquem atentos também, tá? Tanto com o paciente que vocês vão atender aí, como a família também. Né? Às vezes a gente só precisa tomar uma vitamina B12 e uma vitamina D. Memória de longo prazo, tá? A memória de longo prazo é a que retém de forma definitiva a informação, permitindo, então, sua recuperação ou evocação, tá? Nela estão contidos todos os nossos dados autobiográficos e todo o nosso conhecimento. Sua capacidade é praticamente ilimitada. Após um período de análise, o cérebro decide, então, armazenar um conhecimento de forma definitiva. Para que a memória de longo prazo aconteça, haverá uma alteração na estrutura dos neurônios e o crescimento de novos processos de sinapse. Aqueles lá que a gente viu, né, no começo aí do módulo. E faz as conexões com os outros neurônios. Se tiver alguma coisa nesse processo aí, né, a pessoa pode se sentir mais deprimida também. Exemplos, tá? Se você se lembra do nome você se lembra do nome da sua professora, né? O ano que Colombo descobriu a América,
ambos são exemplos, né, do uso da memória de longo prazo para recuperar informações necessárias. Então, informações que a gente lembra de muito tempo, tá? Então, assim, a rua, o nome da rua, da casa, da tia da gente, que a gente ia passar, às vezes, umas férias, né? Então, assim, tudo que a gente tem que acessar, né, que é de longo prazo, né? O nome da professora aí, quando a gente estudava lá no colégio, ensino médio, o nome de algum professor. A gente não lembra todos, mas um ou outro a gente vai lembrar, tá? E aí fica tudo armazenado aí na memória de longo prazo. Igual eu falei, né, é ilimitado, tá? A memória da gente não tem, não é igual no celular que vai dar ali cheio, né? Memória cheia, não é igual no celular. Não vai ter isso, tá? Tem como a gente também aumentar aí a nossa capacidade de memória, de lembrar as coisas mais, né? Tem gente que fala assim, não, eu tenho uma memória muito fraca. Não existe memória fraca. Existe exercícios para que você consiga acessar mais informações maior parte do tempo. Ainda não se conhece definitivamente, então, o mecanismo ou os mecanismos pelo qual o cérebro adquire, armazena e evoca as informações, né? Traz informações para a nossa consciência. Então, a gente tem 3 teorias aí de como funciona, né, a memória. O primeiro dos modelos propostos tem como base a atividade elétrica cerebral, existência de conexões neurais recorrentes, ou seja, né, por ramificações da célula nervosa, neurônios, que voltam a repor, que voltam ao próprio corpo aí, reestimulando. O segundo, né, teoria, né, o modelo baseia-se na produção de substâncias químicas que conteriam um código relacionado às informações. E o terceiro modelo, né, é que haveria alterações da função sináptica criada novos circuitos neurais. E seriam esses circuitos que codificariam as informações. Esse modelo tornou-se bastante plausível, né, o que é mais usado hoje em dia, depois que se comprovou experimentalmente o aumento da resposta sináptica com a aplicação de estímulos repetitivos. Assim, acredita-se que o substrato da memória é o aumento da função sináptica ou a criação de novas sinapses. Então, quando a gente lembra lá daquela fenda sináptica, né, daquele... Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, só para vocês recordarem. Mais ou menos assim, ó. Quando a gente tem, né, a fenda, mais ou menos, a fenda sináptica, né, assim. Que a gente viu, né, aqui fica os neurônios, as conexões, quanto maior tiver essa conexão aqui, mais saudável a pessoa vai estar, né? Então, eles acreditam que a questão da memória também está envolvida aqui, tá? Então, quanto maior eu tenho essas questões, quanto mais conexões eu faço, né, mais mentalmente equilibrado aí eu vou estar, tá bom? Não é que quer dizer que está baixo, eu estou muito ruim de memória, essas coisas, não, tá? Mas é um estudo e é uma tendência. Então, a gente vê que quando, né, a pessoa está mais deprimida, né, a pessoa está em um estágio mais depressivo, né, ela fica meio... não é que é sem memória, mas às vezes não consegue acessar algumas coisas, às vezes a pessoa não vai conseguir lembrar de algumas determinadas situações, tá? Então, a gente acredita, né, que nessas conexões aí para o bem-estar da pessoa também vai estar aí essas conexões de memória, tá bom? E aí a gente tem, né, na questão da memória, a anamnese, ó, tô até falando errado, a amnésia, né, que é uma entidade patológica provocada por diversas causas, né, em que o indivíduo perde a capacidade de reter informações, tá? Então, a amnésia, né, ela tem 2 sentidos, né, anterógrada ou de evocar antigas, né, que é a retrógrada. Então, eu não consigo nem lembrar daquilo que passou e nem consigo guardar aquilo que eu estou vivendo agora, tá? As amnésias são sempre causadas por agressões ao cérebro, tá? E podem ter caráter transitório ou permanente, sendo alguma delas destacada a seguir. Então, a gente tem que lembrar, gente, que
A amnésia, né, ela é patológica, ela é uma doença, tá? E ela pode reter aí informações, né, como eu falei, novas, né, de que está chegando agora, e pode também bloquear informações que a gente já tem na memória. E a amnésia, ela é causada por algum dano ao nosso cérebro, tá? Temos a síndrome, né, de Korsakoff, esse nome eu nunca consigo falar direito, Korsakoff, né, que é doença descrita aí como decorrência do alcoolismo crônico, tá? Pode, no entanto, ter outras causas. A amnésia é um sintoma predominante nessa síndrome. Então, a pessoa bebe, a pessoa que tem alcoolismo, né, bebe muito. Então, pode começar a ter, se tiver essa síndrome, né, geralmente, essas pessoas vão ter amnésia. Ok, deixa eu te perguntar. Pode Essa perguntar. questão que você falou sobre quando a pessoa está meio deprimida, que fica com a questão da memória, né? Aham, Ano passado, eu tive um problema psicológico, né? Eu aham, passei por essa tipo de situação. Eu cheguei até a ter com essa confusão mental também, né? uhum. Teve dia que eu não sabia nem dia, nem hora, nem nada. Aí eu comecei a tomar remédio, tô tomando até hoje, né? Você acha que o remédio, tipo assim, eu, no meu ponto de vista, eu não concordo em tomar remédio, não. Uhum. Tanto é que eu fiquei, tipo assim, muito resistente ao tomar o remédio. Eu acho que, às vezes, o remédio pode causar mais danos à memória da gente, você não acha, não? Não, o remédio, Dani, ele é importantíssimo se ele for prescrito, né, por um psiquiatra, tudo direitinho. Ele é muito importante. O remédio, ele vai ajudar. Eu não sei se você viu as nossas primeiras aulas, né? Não assisti, não. Porque Não, eu tô tomando 5 medicamentos, né? Eu tomo 3 de manhã e 2 à noite. uhum. E eu não sei se é, tipo assim, foi prescrito pelo psiquiatra, né? Uhum. Mas eu acho que ele não faz bem para a memória, não. Não, deixa eu tentar te explicar. O remédio ele é muito importante, tá? Então, quando a gente tem qualquer tipo de problema mental, se é prescrito pelo psiquiatra, né, algum medicamento, a gente tem que tomar, porque o medicamento ele vai te dar uma melhora. Depois, na psicologia, né, na terapia, você vai tratar a causa. Porque só medicamento sem também tratar a causa não vai adiantar muito. Você não vai tomar um Uhum. medicamento para sempre. Algumas doenças a gente toma para sempre. Por exemplo, quem tem transtorno bipolar tem que tomar medicações para sempre, tá? Outras doenças são outros problemas psiquiátricos, eles são passageiros. A gente está no momento e aí a gente vai fazer ali o tratamento certinho e daqui a pouco a gente vai voltar ao normal. O que a gente precisa, igual eu expliquei na nossa primeira aula, e quando a gente tem essas conexões, né, e elas ficam muito baixas, a gente começa a ter alguns problemas. E o medicamento ele vai fazer com que a gente consiga ter mais conexões. Só que se você tirar ele, você vai voltar a tudo que você estava sentindo quando você começou a tomar o remédio. Então, o remédio psiquiátrico, gente, é muito sério e não pode ser parado de tomar, a não ser que o médico determine isso. Porque a gente tem a falsa sensação que está bem, mas se você parar, Verdade. vai voltar. Agora, pode ser que realmente um ou outro, eu não conheço todos os medicamentos, eu conheço alguns, mas pode ser que um ou outro afete mesmo a questão da memória. Isso aí pode ser que sim. Tá? Se você percebe alguma coisa nesse sentido, né? Fale com o médico depois para ver. Mas eu não falo se é porque, tipo assim, se às vezes é cansaço mental mesmo, ou se é Aham, por causa de remédio. Porque tem vezes, tipo assim, eu fico paro assim, não, gente, o que que eu ia fazer? O que que eu tô fazendo? aham, Fico meio perdida, na verdade, né? aham. Mas É, eu acredito. mas assim, aí a gente tem que ver mesmo, sabe? Que talvez não é uma coisa que tão prejudicial assim. Né? Agora, por exemplo, se o medicamento também, por exemplo, se ele te der uma confusão mental, tipo de você ficar sem saber questão espacial, de tempo, de onde você está, de, assim, de Ah, não, isso aconteceu antes. Depois que eu então, comecei a tomar o remédio, isso aí, melhorou. porque uma intoxicação por medicação também, às vezes, pode dar uma confusão mental. Aí sim tem que procurar o médico também. Tá? Mas assim, com certeza, né? Você falou que você toma 5 remédios, então às vezes pode ser que afete um pouco a memória, sim.
tá? Geralmente pode ser que, mas não deixe de tomar os remédios e a gente tem que parar com isso e não é desmistificar essa questão do remédio. O remédio é muito importante, né? Quando ele é bem colocado e quando ele é prescrito de forma correta. Pode ser que eu não me dou bem com determinado remédio. Eu tenho que trocar, eu passo mal e aí o médico tem que trocar. Mas remédios que são indicados, né, para quadros aí depressivos, de ansiedade, de qualquer doenças psiquiátricas que a gente tem, ele é muito importante e tem que ser tomado junto com a terapia, para tratar a parte física do corpo da gente e a causa, tá? Porque senão você vai melhorar um pouco, daqui a pouco você tem a sensação que você está 100%, aí para, aí pronto. Então, assim, para parar mesmo, aí o médico vai ter esse conhecimento, tá, Dani? Aí é melhor que você veja com ele mesmo. Se estiver sentindo bem, aí vai tirando aos poucos o remédio, vai diminuindo, tá? Mas nunca Ele pare, falou mesmo. Porque eu nunca falei que pare. era para tirar, né? Aham. Aí ele falou assim que por enquanto tem que continuar tomando. Então, continua tomando, tá? E depois Uhum. vai diminuindo com o tempo, vai diminuindo assim que, né, ele achar que deve, tá bom? Mas não deixa de tomar, não. Os remédios são importantíssimos aí no tratamento, tá? Tá, joia. Então, a gente tem a anamnese traumática, né? Mesmo que não percam a consciência aí, pessoas que sofrem um trauma de crânio, né, de certa intensidade, por exemplo, muito frequentemente esquecem, né, dos fatos que ocorreram minutos antes do trauma, tá? Que é essa anamnese aí, retrógrada, e também dos fatos que ocorreram após o trauma, tá? Para Freud, essa anamnese de trauma aqui, ela fica lá no inconsciente, tá? Quando a gente pega a teoria aí, né? Aquilo que foi tão traumático, a pessoa tende a recalcar. Isso se chama recalque, a pessoa tende a esquecer, tá? Existem certas relações de proporcionalidade, né, entre a intensidade do trauma e o tempo da amnésia. Então, por exemplo, também se é algo, vamos pensar aí na parte física também, né? Então, que eu tive uma parte do meu cérebro lesionado, por exemplo, eu vou ficar mais tempo aí sem conseguir lembrar, né, das coisas. Amnésia global, né? Esse tipo de amnésia está correlacionado com grave e difuso comprometimento cerebral, de forma definitiva, instala-se a amnésia tanto anterógrada quanto a retrógrada, né, que é antes e depois, ou seja, o indivíduo perde a capacidade de reter novas informações e de evocar, né, de lembrar seu estoque antigo de informações. Tal situação ocorre em demências, traumas muito graves e intoxicação por monóxido de carbono. Então, essa anamnese aí é que a gente fica aí mais tempo sem conseguir lembrar de alguma coisa, como se fosse perdeu mesmo a memória, tá? E a amnésia, gente, é diferente do esquecimento, né? Ao contrário da amnésia, né, que é a perda da capacidade, né, de lembrar, o esquecimento é uma falta de retenção ou evocação, né, a lembrança dos dados da memória. Trata-se de um fenômeno muito comum que, em maior ou menor grau, ocorre com qualquer pessoa, né? Normal, todo mundo esquece aí alguma coisa, né? No entanto, é cada vez maior o número de pessoas que se sentem incomodados, então, né, com o problema e com a busca de soluções, tá? Em geral, os esquecimentos benignos, né, que não fazem mal para a gente, aqueles que acontecem em mais determinados momentos da vida e que não indicam uma doença degenerativa cerebral, tá? São causados aí pela desatenção, por estarmos vivendo, né, um piloto automático. Então, assim, a gente está tão agitado na correria que às vezes a gente esquece mesmo alguma coisa, né? Por não estarmos aí focados nas tarefas, né? Por estarmos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso tudo é muito frequente na atualidade. Né? Então, às vezes, a gente esquece o telefone em algum determinado lugar, esquece alguma coisa, uma bolsa. Né? Então, assim, não é algo normal. Né? A gente está tão no automático, tão na correria, que isso pode acontecer a qualquer momento. Tá? Então, a gente tem que pensar que o esquecimento isso pode acontecer em qualquer momento da vida da gente. É normal, todo mundo esquece. Amnésia, não.
A amnésia a gente já tem aí, né, aquelas questões lá. Seja um trauma, de uma parte do cérebro afetada. O esquecimento, não. Por outro lado, né, os esquecimentos que devem aí... Ô, Kevin, Oi? o esquecimento, ele entra, por exemplo, mais quando a gente está mais cansada. Pode ser. Ou Aham, então, por falta de atenção mesmo. entendi. Né? Hoje, por exemplo, aconteceu... cheguei no meu trabalho com a bolsa e tudo. Aí fui colocar a minha bolsa de lanche lá na cozinha. Aí eu tirei minha bolsa, coloquei lá em cima da mesa, tirei de dentro dela minha bolsa de lanche, pus em cima lá do armário e fui embora. Eu larguei lá minha bolsa de mão. Aí depois os meninos vieram falar comigo, cara, você largou a sua bolsa lá na cozinha. Eu falei, ó, gente, era 7 horas da manhã, tipo, então não estava cansada. Mas houve ali um esquecimento, com uma falta de atenção, tá? E esquecimento também pode ser provocado pelo cansaço também, tá? Tá bom. Por outro lado, né, os esquecimentos que devem, de fato, nos gerar preocupações são aqueles que têm alguma característica ou sinal de alerta, tá? Como? Esquecimento está cada vez pior. Doutora, pode acreditar, 2 meses atrás ela não sabia o nome de todos os netos, né? Então, assim, aí isso é um tipo de esquecimento, né? Tipo, a pessoa já lembrava, agora não lembra mais, né? Igual o exemplo aqui, né? 2 meses atrás ela sabia o nome dos netos, agora não sabe mais, então é algo que a gente liga um alerta. O esquecimento começa a interferir na vida das pessoas, tá? Não, doutora Juliana, ele não consegue mais fazer compras sozinhos, ele sai para comprar uma coisa e compra outra, né? Então também é algo preocupante. Você saiu para comprar pão, você voltou com bolo, né? Porque você esqueceu que você ia comprar pão, aí a gente tem que ligar um alerta também. Uma coisa é você trocar ali de opinião. Ah, eu fui comprar um bolo, eu fui comprar um pão, gostei do bolo, trouxe o bolo. Ok, agora outra coisa é você não lembrar que você estava indo fazer. Aí é diferente. O esquecimento vem acompanhado aí de outras alterações, né, nas funções do cérebro, como a orientação. Ele sempre rodou a cidade inteira de carro. Semana passada ele estava em um quarteirão de casa e não sabia para onde estava, né? Então, assim, pessoa que já tem costume de fazer ali o caminho, né, de sempre, se perde, né, na questão de espaço ali, né? Então, também é algo que tem que ser, né, visto. Se acontece com frequência, a gente tem que rever, tá? Esses esquecimentos, então, né, sinalizam que existe algo mais e podem ser causados por demências, como a demência de Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, mas também pode não ser nada, tá? Vários problemas de saúde podem causar esquecimento, desatenção, desorientação, né? A depressão mesmo é um exemplo de doença que pode piorar muito o funcionamento cerebral. Até mesmo infecção urinária em uma pessoa idosa pode causar confusão mental temporariamente. Os esquecimentos, né, benignos, que não fazem mal, não precisam causar grandes preocupações, tá? A não ser que eles se prolonguem por muito tempo ou causem sofrimento aí. Não requerem avaliação especializada. Já os esquecimentos com as características citadas como sinal de alerta devem ser avaliados e acompanhados por um médico especialista, tá? Porque a gente tem outros tipos de exame, né, para a questão de esquecimento, para ver se realmente é uma doença, tá? Igual, por exemplo, o Alzheimer, a gente faz exames, né, para ver se o cérebro ele está diminuindo. A diferença, né, de anamnésia e esquecimento. Amnésia, então, é a capacidade, é a perda total ou parcial de informações no nosso cérebro, tá? O indivíduo perde a capacidade de reter novas informações. Amnésia, né, anterógrada, ou de evocar, né, de lembrar antigas memórias, né, que é a amnésia retrógrada. Então, a amnésia é a perda dessa memória, tá? E o esquecimento é a capacidade de lembrar, ou reconhecer algo ou alguém, né? Perder a memória. Deixa de lado ou abandona uma ideia. Então, assim, a amnésia a gente tem a perda total ou parcial dessas informações, né? A gente perde a capacidade de reter, de pegar novas informações e guardar
e de acessar informações antigas do nosso cérebro, tá? O esquecimento é a nossa capacidade de lembrar, tá? Então, a gente perde aí essa memória por um prazo mais curto, vamos dizer assim. Depois a gente vai lembrar, tá? Bom, tranquilo, questão de memória? A gente viu ali que a gente tem uns tipos de memória, os tempos desse tipo de memória, de curto prazo, de trabalho, de longo prazo. Ô, Kelly, Oi, Geise. deixa eu te falar. No caso, eu tenho uma colega minha de trabalho, eu acho que ela entra nesse amnésia aí, né? É o seguinte, a gente tem, né, o procedimento que a gente faz todos os dias. Todos os dias tem uma venda lá que a gente faz que chama o Programa do Governo Farmácia Popular. Uhum. E todos os dias ela erra alguma coisa. Ou ela lança uma data errada, ou ela lança o nome do médico, o número do médico errado. Às vezes o número de algum médico que existe, ela lança outro, sabe? E Uhum. tipo assim, tem hora que eu fico até preocupada, porque, exemplo, a gente vai fazer uma venda de medicamento controlado. Aí o cliente envia receita por via WhatsApp, para a gente poder Aham. fazer a venda. Aí, na hora que o entregador vai entregar o medicamento, ele pega a receita original para trazer de novo para a gente. E aí, um dia aconteceu que, eu não sei, tipo assim, o cliente não tinha um WhatsApp, e aí eu acho que a cliente era um cliente, né, que comprava com a gente há mais tempo e foi falando os dados para ela por telefone. Só que na hora que a farmacêutica foi cobrar ela a receita, ela falou assim no automático: ai, peraí que eu vou ali no WhatsApp porque a cliente mandou a receita por via WhatsApp. Mas o outro colega que estava acompanhando, ela falou assim, que o WhatsApp, a cliente nem tem um WhatsApp. A cliente é idosa. Ela nem sabe mexer no telefone. Como é que você fez a venda? Então, tipo assim, aí ela vira e fala assim, ah, espera aí que eu tô nervosa. E quando eu tô nervosa eu não consigo raciocinar. Mas, Uhum. tipo assim, tem hora que eu fico preocupada porque é uma coisa que acontece, assim, com muita frequência, sabe? Aí é Tipo de assim, preocupar mesmo. todos os dias, a gente faz os mesmos procedimentos e ela erra. Exemplo, tipo assim, hoje chega um cliente lá e fala assim, ah, eu tô com uma dor nas costas, tô... Aí o cliente começa a relatar o que que ele está sentindo. Uhum. Aí, de acordo com aquilo que o cliente falou, a gente pergunta se você se alimenta bem, se dorme bem e tal. Ah, é porque eu estou preocupada e tal. Aí a gente dá um Dorflex, porque é só para relaxar e analgésico. Aí outro dia um cliente vira e fala assim, e são situações que acontecem assim todos os dias. Aham. O cliente vira e fala assim, ah, eu estou sentindo uma dor assim, assim, assado, já tomei aquilo, e aí não melhorou. Aí a gente pega e dá lá um relaxante, um anti-inflamatório e tal. Aí, tipo assim, você atende um cliente hoje com essa situação, amanhã ela vai atender um outro cliente com a mesma situação, ela não consegue lembrar o nome do medicamento que ela vendeu ontem, ela vira e fala assim, aqui, aquele medicamento que eu vendi ontem, qual que é o nome? Então, tipo assim, é É, estranho, no caso dela já entra aí em amnésia, né? é. Que aí a amnésia, aí a gente tem que ver, né? Tipo assim, que a pessoa tem questão da percepção da pessoa, da questão da idade, se essa pessoa ela toma algum tipo de medicamento, se ela teve algum trauma que afetou essa questão da memória dela, né? Porque pelo que você está Aham. relatando, não é normal, né? A pessoa tem que, a gente consegue Não, acessar a nossa memória e lembrar, né? Mas, por é. exemplo, pode. Aí, nesse caso, você me contando assim, sem a gente analisar todo o histórico da vida dela, porque eu teria que fazer uma análise, né? Uhum. Aí entraria em amnésia. Por quê? Porque ela perde uma parte das informações, né? Pelo que você está falando. Nossa, semana passada foi até engraçado. Não é na casa de rir, não, mas eu ri. Ela fez uma venda errada. Aí ela falou assim: ai, gente, liga pro cliente para mim que você vai saber conversar e tal. Eu liguei pro cliente. Aí o cliente falou assim: tô descendo para fazer, para consertar a venda. Na hora que o cliente chegou e falou com ela assim, falou o nome dela, com ela, tava do lado dela. Ela ficou olhando para a cara do cliente assim. Aí o cliente perguntou para ela assim: tá tudo bem? Aí ela falou assim. Aí ela não conseguia responder, não. Eu acho que ela ficou em estado de choque. Hum. Ela tinha que atender o cliente, ela ficou em estado de choque. Que quem estava respondendo para ela, eu peguei, virei e falei, ó,
esse aí é o cliente que você veio para poder assinar a venda. Aí ela tá assim, ó, tipo, parece que ela deu tipo uma perda, assim, sabe? Que a pessoa parece que sai É, de si. Aí eu fiquei pensando, pode ser, gente. Pode ser mesmo, tá? Tem que procurar um neurologista. Geis, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Geis, acho que perdeu o sinal. Estão me ouvindo, Geis? Eu também esqueço. Por exemplo, quando eu vou no supermercado comprar alguma coisa, um pão, vou lá no supermercado comprar um pão de queijo e umas tomates, por exemplo. Eu volto com o pão e o pão de queijo e esqueço o tomate. Não, mas aí assim, aí esquecimentos aí, minha filha, eu sou mestre nisso. Mas, por exemplo, né, como igual a Geis está falando aí, atrapalha a vida da pessoa, né? Aí já é mais complicado, né? Mas esquecimento aí já é mais tranquilo. Acho que a Joyce caiu, mas eu ia falar com ela para, né, tipo assim, conversar de uma forma mais tranquila com ela e falar com ela, falar, olha, tô achando que você está esquecendo muito, você está perdendo alguns tipos de informações, talvez pode te atrapalhar aqui no trabalho. Às vezes é melhor você procurar um neurologista, né, para poder fazer esse mapeamento do cérebro, né? Aí, nesse caso, aí procura um neuro, tá? Mas depois eu falo com o jeito que eu acho que ela que saiu. Gente, tem aqui então, ó, esse link, tá? Vocês vão fazer um teste de memória. Eu vou colar esse link para ficar mais fácil para vocês lá no grupo do WhatsApp, porque aí vocês conseguem acessar. Mas só vou abrir aqui para vocês verem como que é. É um teste de memória visual, tá? É assim, é bem simplesinho, é só para a gente ativar aí essas questões de memória, tá bom? Não é nada científico, então não precisa se preocupar se não conseguirem chegar aí no resultado que seja satisfatório, tá? É mais uma brincadeirinha, e essas brincadeirinhas que ativam nossas memórias, nossas percepções, é muito bacana e muito válido, tá? A gente tem que fazer esse exercício, tá? Então, vocês vão falar, eu vou passar essa página para vocês. Aí vocês vão vir aqui, né? Preste bastante atenção. Tem 60 segundos para memorizar a imagem no slide seguinte. Então, ele vai ficar, vai aparecer uma imagem aqui. E aí vocês vão ficar 60 segundos visualizando essa imagem. Então, tudo de informação que você puder pegar, vocês vão pegar nessa imagem, tá? Então, vou fazer só o primeiro aqui para vocês terem o exemplo. Então, tá vendo? Ó, aí vocês ficam 60 segundos analisando essa imagem. Tá? Então, ele observa tudo, cor, jeito, tudo que vocês puderem imaginar dessa imagem. Aí depois vão ter perguntas tipo assim, ó, há quantas pessoas nessa imagem? Tá? Aí vai de 1 até 13, tá bom? E aí no final dá a resposta para vocês de quantos vocês acertaram e como que tá andando a memória aí, tá bom? Eu vou sair daqui. E vou mandar para vocês aqui no grupo de WhatsApp. Aqui. Eu colei no link ali, vocês façam, tá? E falam aqui comigo, assim, só para a gente encerrar a nossa aula, tá? Com essa questão de memória, tá bom? Façam aí, tô aguardando aqui. Aí que for acabando aí, vai me falando. Tá bom. Tô aguardando. Uhum.
Professor, Oi, eu acabou? não lembro. Depois que fizer isso. Aí, e agora? Que resultado que deu? Oi? Qual que foi o resultado? De 13 eu acertei 10. Então tá bom. Diz que minha memória tá ótima, que eu Ah, sou observador e tenho uma boa percepção do ambiente e das pessoas que estão à sua volta, conseguindo se lembrar de detalhes que poucos podem reparar. Isso indica que a sua memória recente está muito boa, assim como a sua capacidade de atenção e concentração. muito bem. Você achou que sua Eu achei memória que eu estava estava errando ruim, tudo. ó. Eu sei É, que você achou. tipo assim, eu olhei a imagem, olhei. Aí na hora de responder, eu tava com muita dúvida. Hã? A minha também foi 10 também. 10 também? É, Muito bem, parabéns. Muito bem. A minha foi 9. Tá falando que eu tenho que melhorar. Memória. Falou que é regular, precisa melhorar. Então, vamos fazer exercícios, tá? Como a gente melhora a memória através de exercícios, Verdade. Até que eu faço bastante tá? exercícios na internet, essas coisas eu gosto. Teste. Então, a gente vai falar, então, que você está cansada hoje. É. Mas eu esqueço, meu filho, para me lembrar as coisas, tem coisa que eu tenho que anotar. Hum. Hum. Oh, meu Deus do céu. Aí, ó. Deixa eu ver quem que mandou. Foi você, Dani? Quem me mandou aqui? Fui eu. Deixa eu ver, porque eu não estou vendo. Foi quem? Fui eu que te mandei. Então você tem que repetir o teste, Tá ótimo, né? tá? Depois você faz ele de novo, tá? Em um outro momento. Viu? Repete ele. Mas assim, igual eu falei, tá, gente? É muito. A gente tem que pensar que tá muito uma brincadeira mesmo, né? Assim, só para ilustrar mesmo a questão de memória, né? Não é igual eu falei, não é nada científico esse teste, né? A gente tem outros testes que a gente faz isso, mas é só para a gente brincar aqui um pouquinho mesmo, tá? Então não fica, quem der ruim aí, não fica pegado nisso, não, tá? Mais alguém, gente? Quer compartilhar? Minha internet tinha caído aqui. Geice, eu até estava falando na hora que você caiu, né? Eu falei para você com muito jeito, e eu sei que você tem esse jeito, assim, bacana de falar, fala com ela, né? Fala assim, olha, eu estou percebendo que você está esquecendo de muitas coisas, às vezes você não consegue gravar algumas informações que são, assim, essenciais, coisas que a gente faz todo dia, né? Fala assim, você e ela, né? Se você tivesse a liberdade, sozinha, assim, sem estar perto de ninguém. Você acha assim que às vezes pode prejudicar no seu trabalho? Seria bom você procurar um neuro, tá? Um neurologista para você poder ver se está tudo bem com sua memória, com seu cérebro. Aí você fala isso com ela, né? Porque realmente às vezes pode ter algum problema mesmo, tá? É verdade. Com um jeito assim você fala com ela, né? Uhum. Porque, nossa senhora, não pode não, né?
Mais alguém, gente, quer compartilhar? Conosco? Então, podemos encerrar nossa aula? Aí amanhã, então, fica combinado, tá? Amanhã a gente vai fazer essa atividade valendo 10 pontos, tá? Quem tiver aqui online e quiser fazer online, vocês vão falando, vão respondendo, vamos fazendo aqui durante a aula, tá? Agora, quem quiser postar depois, aí essas pessoas que fizerem online, não precisam postar lá na plataforma. Agora, quem quiser, não puder, não quiser fazer durante a aula aqui, vai estar os dias lá disponível para postar na plataforma, tá bom? Ninguém vai perder por causa disso, não, tá? Eu deixo os dias lá direitinho, aí vocês fazem lá também, tá bom? Ok? Tá bom. Tá bom. Então tá. Então tá. Boa noite, fiquem com Deus até amanhã, tá bom? Boa Boa noite. noite. Até Com amanhã. Deus. Tchau. Amanhã, com Deus. Tchau, até amanhã. Tchau. Com Deus. Boa noite. Tchau.